Como conseguir quase tudo o que você quer de quase qualquer pessoa? Sim, como? Veja que eu disse quase, não tudo, não é? Porque não existe fórmula perfeita. Mas nós podemos aprender como conquistar o favor das pessoas por uma simples regra que a palavra de Deus nos ensina. E esta regra é agradar. Fazer primeiro pelo outro o que você gostaria que ele fizesse por você. Foi o ensinamento do Senhor Jesus. Fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Primeiro eu faço. Primeiro eu agrado a pessoa. E depois eu confio na lei do dar e receber. Muito bem, vamos entender aqui como isso funciona na prática. Muitas pessoas, infelizmente, são difíceis no convívio, são difíceis no lidar. Pessoas, eu diria, enjoadas, voltadas para si mesmas, totalmente alheias ao que acontece ao seu redor e ao que os que estão ao seu redor gostariam de receber delas. Vivem alheias, ou seja, vivem voltadas para o seu mundo, suas vontades, seus prazeres. E quando pensam nos outros, só pensam no que podem tirar deles e não do que podem oferecer a eles. Então são pessoas difíceis e a consequência natural, socialmente falando, para essas pessoas é o isolamento, pois quem gosta de ficar ao lado de uma pessoa que só quer tirar vantagem, só quer receber, não quer fazer nada por ninguém, só quer saber o que os outros podem fazer por ela. Realmente, não dá para conviver com alguém assim. Então, elas naturalmente não conseguem o que querem, nem sempre, quase nunca, porque são pessoas difíceis, e se conseguem muitas vezes é porque a pessoa talvez tenha dinheiro, ou ela tenha um poder, uma autoridade, e ela pode comprar, digamos assim, aquele favor. Mas não naturalmente. E mesmo que compre, não é uma coisa de grande valor, pois não é voluntário. Ora, então nós aprendemos na palavra de Deus que o primeiro passo para conseguir o que eu quero de alguém, não por manipulação, digo aqui, deixo bem claro, não por manipulação, do tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu quero aquilo ali. Não, não por má intenção, mas por naturalidade. O primeiro passo é procurar servir, agradar a pessoa. O que agrada a ela. Poucas pessoas, infelizmente, vivem por esta regra de querer agradar. E eu não falo agradar no sentido de puxar o saco, eu não falo agradar no sentido de ser aquela pessoa enjoada, aquela pessoa que fica sempre lisonjeando, não é? Não estou falando esse tipo de pessoa. Eu estou falando genuinamente, naturalmente, querer agradar a pessoa com quem ela convive, com quem ela trabalha, ou mesmo às vezes um estranho, não é? Porque você está saindo de um estabelecimento, de uma loja, supermercado, o que for, você está saindo de algum lugar e você vê logo alguns metros à frente alguém vindo entrar naquela mesma loja, com as mãos ocupadas, carregadas de bolsas. Ora, a gentileza pede que você segure a porta para a pessoa passar. Não é isso? Você faça uma gentileza, é um estranho. Mas é o que você gostaria que alguém fizesse por você. Você está com as mãos todas carregadas de coisas, você vai ter dificuldade de livrar uma mão para pegar a porta e abrir. Então, se alguém fizesse isso por você, seria muito bom, muito agradável, não é isso? Então, você faz isso para outra pessoa, mesmo que seja um estranho, mesmo você não sabe nem quem é, às vezes a pessoa é um bandido. Mas você faz, não é por causa dela, é por causa de quem você é. Você está fazendo por ela, mas por quem você é, não porque ela merece, pois você nem conhece aquela pessoa. Então, a palavra nos ensina
que nós devemos procurar viver assim, por esta regra. Agradar a pessoa com quem nós estamos. Então você convive, por exemplo, com marido, esposa, filho, mãe, pai. Você convive com alguém, talvez um companheiro de quarto, não é? Você divide o quarto com outra pessoa, seja quem for. O que é que você deve fazer? Primeiro procurar saber o que agrada essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque, pelo menos, se você não vai agradar em algum momento, pelo menos não desagrade, não é? Não provoque, não faça o contrário do que aquela pessoa quer. Mas se puder fazer o que agrada, melhor. A minha esposa gosta que, quando eu chego em casa, eu tire um tempo para deixar as coisas no lugar, ir até ela, dar um beijo, um abraço, olhar nos olhos dela e perguntar: como foi o seu dia, meu amor? Talvez para você não é o que você quer fazer quando chega em casa. O que você quer fazer é ir tomar um banho, enfim, descansar de um dia estressante, mas você também pensa primeiro na esposa. Ela está ali esperando, estava aguardando, também possivelmente teve um dia estressante. Então, em vez de colocar as suas necessidades em primeiro lugar, você vai até ela e coloca as dela. Ela gosta disso, agrada a ela, que ela seja a primeira coisa que você dá atenção quando chega em casa, antes do cachorro, antes da criança, antes da televisão, antes do celular, antes do banho, antes da comida, antes de tudo. Ela seja a primeira que você dá atenção. Então você vai lá e faz isso. E não custa muito, se você pensar bem. Não custa muito. Mas é um agrado. Um agrado que dita como vai ser o resto da noite. Não é isso? Você faz isso. Agora, estenda este mesmo exemplo para o seu trabalho. Você trabalha com pessoas, você serve clientes, você serve o patrão, você serve colegas de outros departamentos ou do seu departamento. Você trabalha o tempo todo com pessoas. Aliás, você está sendo pago, literalmente pago para agradar, para servir. Muitos diriam que não é nem um favor, mas é claro que você pode fazer esse trabalho por obrigação, de cara amarrada, não é? Bufando, o mínimo necessário, ou você pode fazer com alegria, com prazer, com satisfação, fazer além do que a maioria faz. Você pode fazer isso. Se isso se tornar uma regra na sua vida, então você vai entender que esse é o caminho, o melhor caminho para você obter qualquer coisa, quer você peça da pessoa, né? Já que você vem plantando, sempre agradando, sempre procurando servir, em algum momento você precisa, então você vai e pede para a pessoa, e é muito mais difícil alguém lhe negar algo se o tempo todo você vem agradando, atendendo às necessidades dela. Ou quer você nem peça, mas às vezes por mera gratidão, sim, ainda há seres humanos neste mundo que são gratos, que reconhecem o bem recebido por outros. Então talvez por mera gratidão, a pessoa queira retribuir a você tudo que você vem fazendo para agradá-la. E quando a gente toca no assunto de Deus, né, a gente transfere este assunto também para o nosso relacionamento com Deus, quantas pessoas vivem por aí resmungando, cristãos, pessoas que dizem crer em Deus e vivem resmungando: ah, Deus não me ouve, ah, Deus parece que não se importa comigo, ah, eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Enfim, elas vivem reclamando, murmurando. Eu não sei se elas têm noção de que uma das coisas que Deus mais odeia é a murmuração. Uma das coisas que mais desagrada a Deus é a murmuração. Mas elas ficam murmurando, falando mal. E aí reclamam que Deus não atende os seus pedidos. Mas o que elas deveriam perguntar é assim: eu tenho agradado a Deus? Eu tenho agradado a Deus? E a primeira coisa que agrada a Deus é a fé, como a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu tenho fé, eu não fico murmurando, reclamando, dizendo que está demorando, eu simplesmente creio. Não fico vivendo de murmuração. Olha o que Deus disse sobre um povo assim, murmurador, reclamador, lá no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Deus diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis:
que temos falado contra ti. Quer dizer, as pessoas nem se davam conta de que o que estavam falando era agressivo para com Deus. Ou estavam dando uma de sonsa, se passando por sonsos, né? Vós tendes dito, Deus diz, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Quer dizer, Deus teve que aguentar essas lamúrias, essas lamentações, essas acusações de um povo ingrato, um povo que estava vivendo no pecado, na desobediência, colhendo apenas aquilo que tinha plantado e ainda falava que a culpa era de Deus, que Deus era injusto e que os que não o serviam parecia que viviam melhor do que aqueles que, entre aspas, o serviam, que não estavam servindo. Então, você quer receber o que você pede de Deus? Primeiro você tem que dar. Primeiro você tem que agradar, obedecer, faça a sua parte, agrade. A melhor forma de pedir é não pedir. É primeiro dar, é agradar a quem você um dia espera que venha agradá-lo de volta. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.